E finalmente um Gorosei viu o Luffy na forma de Nika, enquanto o Luffy transformava o rosto do Kizaru em Amoeba. E se você gosta de episódio frenético, já prepara sua pipoca aí. Esse episódio vai dar curto bem no seu cérebro, mas antes disso já comenta aí embaixo One Piece 1128. O YouTube entrega esse episódio insano pro máximo de pessoas possíveis. Tô contando com você, hein. O episódio já começa com a ilha de Egghead muito escura, mas com o nascer do sol a ilha ficou clara. E a pequena Labu tava dando rolê. E em uma certa cidade tava todos os figurantes indo ver o jornal que tinha acabado de cair do céu. E a notícia das primeiras páginas foram de cair o cu da bunda, porque primeiro contaram do sumiço do velhote Garp em Hachinozu, e depois fizeram uma cocó pro pivete Luffy, dizendo que o Chapéu de Palha sequestrou vários reféns em Egghead. Lá no bar da Makino, nenhum dos Zeruela acreditaram nas notícias. E enquanto todo mundo tava imaginando o pior, o prefeito mandou todo mundo largar de ser bunda mole, porque o Garp é um cara lendário que não morreria nem com reza brava. Mas endoidaram a mente do cabo, que ele xingou até o filho da Makino, que começou a chorar. Mas o pivete começou a rir quando viu o rosto do Luffy no jornal. Os bandidos da montanha estavam preocupados porque era muito difícil alguém voltar vivo da Ilha dos Piratas, mas a Dandan mandou eles calar a boca enquanto se perguntavam o que o Luffy e o Garp tava aprontando, e até ela tava chorando muito. Do nada os pássaros tava fugindo de algo e tudo começou a tremer. Parecia até que o cordão da XJ tava pulando corda e o mundo ia partir ao meio. O negócio tava tão feio que veio até um tsunami depois disso. Quase que a Labum foi conhecer a casa de praia do Brook. Geral gritava pra todo mundo subir pras colinas, mas já era tarde demais. E é óbvio que quem tava seguro de tudo isso era os Zeruelas Celestiais, né? Esse terremoto aconteceu 6 dias depois do reino de Lulúzia virar saudade. Os marinheiros informavam que onde devia ser Lulúzia tinha um buraco do tamanho daquela menina da sociedade que diz ser virgem ainda. E você sabe quem foi o cafajeste causador de tudo isso, né? Foi o Cabeça de Vassoura. Com o terremoto causado pelo Lemur, o nível do mar subiu 1 metro no mundo todo. Na Terra da Páscoa, eles estavam desesperados porque as praias desapareceram, junto com várias ilhas que foram de Titanic, que tinha até tubarão morando em um duplex. E esses noiados aí só pensavam que hoje o mar tava bom pra pescar. Enquanto isso, lá em Egghead tinha uma frota de 100 navios de guerra da marinha, com mais de 30 mil soldados. Estavam sendo liderados por 9 vice-almirantes e são mais feios que bater na mãe, menos a fumante da Doll, sem contar o safado do Kizaru que veio tacar o terror na ilha. Só que não ia ser tão fácil entrar em Egghead, né? Porque as bestas marinhas estavam metendo o terror nos bunda mole. Até que o Borsalino chegou pra acabar com a festa e fazer um buraco na girafa. O Yonho da Shop disse que não era pra atacar as feras da marinha, mas o Kizaru disse que foi elas que atacaram primeiro. E depois de uma rapidinha ele foi descansar comendo miojo, né? Porque o caba não é de ferro. A ilha tava cheia de pacifistas comandado pelo Sentomaru. E o Kizaru dizia que era melhor ele se render e voltar pro lado da marinha. Só que o Bolo Fofo disse que não vai ter piedade se eles tentarem invadir a ilha. Falou que o Vegapunk cabeça de Shibata desenvolveu os lasers dos pacifistas, estudando os poderes do Kizaru, e nunca imaginou que ele iria pra Egghead só pra acabar com a raça do velhote. Só que o Borsalino fala que estudar o século vazio é um crime que nem mesmo ele pode defender, e diz que ele é só marionete da marinha, e que também não queria matar seu melhor amigo. Isso tudo é culpa do Luffy que impediu o Rob Lute de botar o véio pra ir jogar no Vasco. E é óbvio que saiu no jornal o contrário, né? Falaram que o Luffy pegou o Vegapunk de refém e armaram uma barricada. E o corno do Saturno gostou da fake news que o Morgan inventou. E a cadela do Saturno contou que os 3 agentes da CP0 e o resto do time foram capturados pelo Sentomaru. E com aquela barreira impenetrável, ninguém podia entrar ou sair do laboratório. O Saturno perguntou onde estavam os técnicos que trabalhavam em Egghead. Aí o marinheiro disse que eles já fugiram da ilha e os navios foram localizados. Só que o safado do Saturno disse que algum deles podem saber demais e mandou afundar todos os coitados. O cabo avisou que a Bonnie também tava com eles, mas o Saturno tacou foda-se pra isso e falou que não precisava mais dela, mas mandou poupar ela, né? Porque é só uma menina. Depois disso, os soldados do Kizaru interceptaram a ligação de dentro de Egghead. E o almirante já tava usando seu Omnitrix pra grampear a chamada. E era a York ligando pra Mel e Joyce, perguntando por que os anciões estão tentando matar ela também, já que foi ela que dedurou a traição da Estrela pra eles. Só que os pensionistas não querem nem saber e falou que ela é uma Vegapunk também. E ela disse que se tivesse algum interesse no século vazio, não tinha passado as informações pra eles. Os velhotes fizeram um monte de perguntas e a York riu dizendo que Egghead é toda dela agora. E ainda tirou onda com a cara dos Goroseis, dizendo que tem todos os serafins protegendo ela e qualquer gracinha que eles tentarem, perguntando se eles querem entrar em guerra com ela. O Jupiter mudou de ideia e pergunta se ela também pode criar Mother Flame, que é nada mais nada menos a máquina que botou Lulúzia pra virar pó. E ela começou a rir dizendo que sabia que eles iam precisar dela, e disse que a única usina que pode criar Mother Flame tá na ilha de Egghead, então se eles tentarem qualquer coisa contra ela ou contra a usina, vão perder a arma mais forte do mundo. Aí os anciões concordam em proteger ela e nomear ela como uma dragão celestial. E depois de tudo ela pergunta se tem como eles salvarem ela de uma vez. Todo mundo fica sem entender nada e ela tava chorando dizendo que o pivete de palha vai acabar com a raça dela. O Luffy tá devorando um contra-filé enquanto o Zoro pergunta o que eles vão fazer com ela, já que não serve mais pra nada. E a York implorava pra eles virem logo esmagar esses malditos Mugiwara. Até a Nami tava com seu brinquedo de furar moletom, doida pra fazer uma sopa com os miolos daquela lata velha traidora. O Luffy disse que eles podem usar ela de escudo pra fugir. E ele estava tão calmo com a situação que o sobrancelha de arame fez uma panqueca pra Bonnie, enquanto a Robin tava só bagaço da laranja. Mas o Chopper tinha cuidado dela, então tá sussa. E foi graças a ela que o Vegapunk não foi de arrasto. E o pessoal tava sem acreditar
conta que a York foi capaz de enganar todo mundo sozinho. O Soap fala que assim é impossível sair daquela ilha, mas o pivete de palha já deu logo um sorrisão, mandando passar o Dendemuth pra ele, e foi correndo pra cima da York, falando que vai usar ela pra sair dessa ilha. O pivete já pegou o Dendemuth e começa a gritar que seu nome é Monkey D. Luffy e que ele será o rei dos piratas. Diz que eles se aliaram ao Vegapunk e que é bom eles tirarem logo todas as tropas se quiserem que a York não sente no colo do capeta. E ela tava chorando horrores pedindo pra salvarem logo ela. Os bunda moles da marinha falam que o Luffy é realmente tão terrível como todo mundo fala. E a Vivi não consegue nem acreditar, já que ela tava até agora defendendo eles. Os Goroseis perguntam quem dos agentes ainda estavam vivos no laboratório, e assim que o otário ia responder, a Nippon Hop tapou logo a boca dele e desligou o Dendemuth, mandando ele parar de ser um jumento, porque eles não podem passar informação pro inimigo tão fácil assim. Mas na cabeça dele ia funcionar pra marinha tirar todas as frotas. E o Soap manda ele não subestimar a marinha. Saturno fala que eles só precisam salvar 3 coisas: a segurança da York, a Punk Records, que era praticamente o cérebro do Vegapunk, e a Power Plant, que eles iam usar pra construir a Mother Flame. Qualquer coisa que não esteja nessa lista, eles estão cagando e andando. E o marinheiro diz que o esquadrão do Rob Lute ainda tá lá, mas o velho fala que humanos são iguais a insetos, que mesmo que se diminuírem seus números, eles vão se reproduzirem de novo. A York fala que ela fez um acordo com os Goroseis, então se eles mexerem com ela, eles vão explodir a ilha igual fizeram com o Hara. E a Nami já ficou putaça por ela falar isso bem na frente da Robin, e deu uma carimbada na testa da lata velha. Ela diz que vai contar tudo pros Goroseis, mas a Nami tá cagando pra isso. A Robin diz que tava melhor graças ao Chopper, e ele nem ficou feliz com isso. O linguinha de cachorro também foi agradecer a Robin por salvar a vida dele, já que ela chegou bem na hora que a York ia botar seu brinquedo de furar moletom pra funcionar. O Chopper fala que o Nareba ajudou muito defendendo ele dos Serafins. O irmão do Soap fala que só tava procurando o Zoro, e deu de cara com os noiados, mas ainda foi derrotado e teve que ser salvado pelo próprio cabeça de Mario. O Kaku tenta mandar ele calar a boca, mas a coluna dele pediu arrego, e Rob Lute manda ele dormir de uma vez. A Lilith tava chorando, falando que o Shaka, Pitágora e o Edson tinham dado Blade, mas o cabeça de sucata fala que ele tá vivinho da Silva. O Soap manda ela calar a boca porque tá tentando falar com o pessoal de um subsolo. E os agentes começaram a gritar agradecendo a todos os chapéus de palha por aquela comida, enquanto os outros mandavam ele não agradecer aos inimigos em voz alta. E agora manda eles tirarem eles de lá, mas é claro que ninguém podia sair da ilha, né? Então podia levar eles pra qualquer outro lugar porque eles estavam borrando a cueca porque dos Serafins. O Nareba pergunta se eles vão ficar bem, e o velho do iPhone diz que é claro que sim, já que eles prenderam os Serafins com as bolhas do mesmo material que os pacifistas Mac-Tree, que tancam até bomba, além do fato delas serem feitas de Cairo seco. O S-Hawk tava putaço da vida porque eles prenderam eles naquela bolha, e a S-Snake manda eles pararem de ser Zero ela, ela não recebeu nenhuma ordem pra acabar com eles. O Frank agradeceu a ela por desfazer a petrificação dele, e o velhote achou isso estranho, já que ele não programou isso nela, né? Mas ela ficou toda tímida, porque foi o Luffy que agarrou ela e pediu por isso. O Jinbe começou a rachar o bico, dizendo que ela é igualzinha a Hancock verdadeira. A Nami fala que a 38 que a Lilith emprestou a ela foi muito útil, já que ela conseguiu salvar o sobrancelha de arame botando o S-Shark dentro da bolha. O Luffy foi agradecer, e a S-Snake quase mijou um Guaraná dizendo que escutou ele falar eu te amo. A Atlas foi tentar abrir a barreira, mas falhou mais uma vez, e eles não iam poder sair daquela ilha até desativar aquela barreira impenetrável. A York diz que é inútil, já que ela trocou com a senha que não compartilhou com o cérebro dele, e a Lilith já tava quase soltando fumaça querendo arrebentar a cara daquela Judas. E a maldita fala que a senha e o governo mundial eram as proteções dela. E o Luffy tava sem acreditar que eles não iam conseguir fugir depois de todo o discurso que ele deu, e o Pinocchio avisou que não ia funcionar. O Rob Lute tava só analisando a situation, fala que 2 satélites do Vegapunk já era, os pivetes de palha estavam inteiros. O Kaku pergunta o que ele tava resmungando ali, mas o Tigrinho fala que ele só tava falando sozinho. Depois disso, a gasosa da astúcia veio avisar que eles estavam completamente cercados, já que o inimigo tinha 100 navios de guerra, 30 mil soldados e o Kizaru pronto pra meia hora de trocação insana. E como sempre, o loirinho pivete tava gadeando, e ela manda o Tigrinho não ficar com raiva por ela ter feito cosplay de Orochimaru. O Vegapunk pediu pra Nami mostrar as rotas de fuga deles, então ela usou log pose que eles registraram em um ano. E quando o velho disse que o ponteiro tava apontando pra Elba, o Luffy e o Soap quase explodiram de alegria, perguntando se eles já estavam indo pra lá. E quando a Nami disse que sim, os cabas já endoidaram, querendo ver logo a ilha dos gigantes. E o cabeça de sucata não conseguia entender o porquê eles estavam tão animados. O velho Punk fala que por sorte o navio dos Mugiwara está parado na Labu Phase, mas como a ilha tá cercada pela marinha, seria impossível eles saírem pelo porto. Então eles vão usar o Vega Force que tá do lado do Sunny pra meter o pé da ilha. Mas o que ele tava querendo era que o robozão voasse por cima da marinha, mas o robozão só pode voar dentro de Egghead. Então eles iam afundar assim que saísse da ilha, mas o Frank disse que não tem problema, porque o Sunny pode voar 1 km pra deixar todo mundo no chinelo. E até o Vegapunk ficou surpreso que o navio deles podiam voar. Quando descobriu que voava com Coca-Cola, a mente do velho quase derreteu com um monte de invenções que podia ser feita com isso. E era exatamente isso que eles iam fazer. Mas primeiro tinha que desativar aquela barreira em volta da ilha, né? E a noiada rachava o bico dizendo que não ia contar o código pra ele. Mas nunca se deve subestimar o Vegapunk. Eles começaram a botar a carcaça pra funcionar, pra tentar hackear o sistema. E o Frank já queria ir logo com a Lilith. O Luffy e a Bonnie queriam ajudar também, pra ir logo pra Elba. Eles já pularam de lá de cima sem nada, porque o chão era feito de nuvens, pique Skypiea, e foram correndo pra levar o navio pra parte de trás da ilha, já que a barreira pode ser desfeita a qualquer segundo. Então eles tinham que ser rápido pra sair antes dos inimigos entrarem. E a Lilith tava empolgadona, porque essa é a primeira vez que ela vai sair da ilha de Egghead. O Luffy já tava se arrependendo
reclamando de não ter pegado mais comida, e a outra esfomeada diz que eles deveriam ter pegado mais pizza. Mas o Luffy diz que só com queijo o Sanji já consegue fazer umas pizzas boladas, e a Bonnie diz que o Sanji é perfeito, porque é bom na cozinha e bom de briga. Pro azar do Leirinho Pivete, ela é chave de cadeia, e o Luffy pergunta por que ela tá tão soltinha assim. Aí ela fala que tirou um peso enorme das costas, agora que não quer mais acabar com a raça do Vegapunk. O Luffy diz que ainda bem, porque agora ela não vai ficar chorando que nem uma bebezão. Lá no navio eles receberam informações do Rob Lute de dentro da ilha. O comandante mandou compartilhar com os outros navios. Lá na sala VIP, o corno do Saturn recebeu uma visitinha do usuário da pica. Kizaru disse que o Luffy do Chapéu de Palha tentou enganar eles pra parecer que eles estavam no controle da situação, mas pelo jeito eles que estão presos lá dentro da ilha. O Saturn pergunta se o Kizaru não consegue atravessar a barreira, já que o sistema deles é feito de laser e o Kizaru é feito de luz. Kizaru fala que consegue, mas o problema é um grande amigo dele, que tá defendendo a barreira. O Saturn fala que é só ignorar o Sentomaru, mas o Borsalino fala que não pode ignorar um homem determinado a lutar, e ele não vai trair seus princípios, né? Sem contar que se eles atacarem, o Sentomaru vai ordenar que as feras marinhas e os pacifistas afundem os navios, e desse jeito eles vão ter muita baixa. Então o velhote pergunta se ele sabe onde fica a usina de energia. Aí o Kizaru diz que o Rob Lute é muito bom no que faz e já mandou todas as informações que eles precisam. Depois disso, todos os soldados da marinha começaram a se preparar pra batalha. Já mandaram todos os usuários de Rokushiki ficarem prontos pra luta, e eles queriam libertar todos os agentes da Cip Zero, que não é por nada não, mas estavam muito felizes com a comida da ilha. Eu quero ir pra Loud, que lá eu não vou passar fome, negão. O pescoço de Shibata fala que as armas dele não vão fazer nem cócega nos pacifistas, então tinha que mirar nas bestas marinhas. O Luffy tá se divertindo mais que uma criança no parque de diversão, e o Frank manda ele não esquecer do objetivo dele. E depois de correr tanto, eles finalmente chegaram no sangue. Kizaru começa a encarar as bestas, e o Sentomaru percebeu que eles iam tentar alguma coisa. Começou a lembrar das coisas que o almirante ensinou pra ele quando era pivete. O Borsalino já enviou um Yato no Kagami, que saiu fazendo zigue-zague nos prédios de Egghead. E a Dora Aventureira já deu um sorrisão dizendo que finalmente o tiozão chegou, e já deu as ordens pros pacifistas atacarem. Kizaru veio chegando na sua forma de luz, e o Bolo Fofo já entrou na postura de sumo, gritando que a defesa dele é a melhor do mundo. Então os dois colidiram e o raio de luz se espalhou pela ilha inteira. Todo mundo ficou sem entender o que estava acontecendo. E Luffy disse que alguém muito forte conseguiu invadir a ilha. O Kizaru e o Bolo Fofo começam uma trocação insana de 5 minutos sem perder a amizade. O Kizaru já dá uma pesada no Dora Aventureiro, só que ele também revida. O Kizaru fala que o Sentomaru continua monstruoso como sempre. O Thais Carlo diz que não vai deixar o tio da luz passar e parte pra cima com tudo. E o choque dos dois causa uma grande explosão. O Noiado fala que o Kizaru já chegou na ilha e quer pra marinha atacar. Aí a gatinha da Doll taca sebo nas canelas no estilo perna negra. Pacifistas já tão prontos pra atacar, mas a marinha não tava pra brincadeira também. Quando eles iam disparar seus brinquedos, já tomaram um bombardeio bem na cara, e os vice-almirantes já aproveitam pra entrar na ilha. Mas também tinha as bestas marinhas, né, que fizeram os marinheiros arrepiar até o cabelo do Brioco de medo. Só foi uma mordidinha no navio, que ele foi de comes e bebes. Contra a outra besta acertou uma cabeçada com tudo no outro navio. E as bestas marinhas estavam fazendo a festa, que não dava nem tempo de vagabundo pensar, porque já tinha outra besta cheirando no seu cangote. Mas tinha um salvador da pátria pra dar um basta nisso tudo, e era o pescoço de Shibata, que acertou um soco insano no hipopótamo, que foi a Mimi. Enquanto o pacifista ia atirar, a Doll deu uma carimbada bem na cara dele pra ficar esperto, mas não muito contente, ela deu um pulo e acertou outro golpe no Ctrl-C, Ctrl-V do Kuma. E os vice-almirantes estão mostrando pra que veio, então rumo ao laboratório que prenderam os agentes da Cip Zero. Lá em cima o Sop tá informando tudo o que tá acontecendo ao redor da ilha. O velhote diz que enquanto o Sentomaru estiver lá, a autoridade sobre os pacifistas sempre será dele. Aí o Sop fala que é por isso que eles vão apagar o Sentomaru. E quando a galera descobre que é o Kizaru que tá lutando, todo mundo fica surpreso. Enquanto a noiada da York fala que eles estão ferrados, e o Zoro manda ela parar de encher o saco, e a noiada racha o bico. O Brook fala que isso traz memórias ruins, e o Chopper fala que naquela época eles nem tinham como reagir. O Zoro fala que não pensava que havia ele nesta ilha. Enquanto isso, lá embaixo a porradaria tava comendo solto. O velhote pede desculpa porque o Sentomaru tá tendo que lutar contra o Kizaru, e o Edson manda o velhote Punk se concentrar em achar a senha. Enquanto isso, o Sentomaru tava sendo cercado de luzes. O Borsalino manda o Bolo Fofo se render e dá uma bicuda nele, que o Sentomaru foi parar em Chique Chique, Bahia. Kizaru prepara sua joia sagrada e a Sakane, que o gordinho teve que meter o pé pra não virar estatística. Aí o Sentomaru diz que ele e o Pivete de Palha fizeram uma promessa. O Borsalino pergunta desde quando o gordinho tá do lado dos piratas, enquanto o sedentário tava fazendo o maior esforço correndo na direção do seu machado. Ele já pega seu brinquedo de arrancar toco, fala que qualquer aliado serve pra sair da ilha e parte pra cima do tio Pica. O Kizaru é cortado ao meio, mas o safado é feito de luz, né? Kizaru já tem um flashback dele e do Vegapunk indo acabar com a raça de uns ursos selvagens, mas quando chegaram lá tinha uma criança com o shape de uma coxinha que já tinha derrotado todos os ursos. Basicamente o Sentomaru foi expulso do vilarejo que morava, e agora ele tem que arranjar um trabalho pra comer bolinho de arroz. Aí o Vegapunk chama ele pra ser seu guarda-costas. Depois o Sentomaru pede pro Kizaru ensinar ele a defender o Vegapunk, e o Kizaru diz que se esforçou bastante pra ensinar o Sentomaru, mas o Bolo Fofo tava cagando e já lançou um ataque no tio da luz. Só que o Kizaru não sabe brincar e revidou com um ataque que manda o gordinho pro infinito e além. O Kizaru já pega o controlador de pacifista e ordena que eles trabalhem junto com a marinha pra acabar com a raça das bestas marinhas, e eles já começam a destruir as bestas. E a cadelinha do Saturn já tá informando tudo pra ele, né? Aí o safado diz que é um desperdício afundar todas as bestas, mas se for pra escolher, eles preferem os pacifistas. O Sop fala que o Sentomaru foi derrubado, e o Vegapunk ficou surpreso. O Chopper fala que o Sentomaru
era muito forte. E a Nami diz que o tio da luz não tem piedade nenhuma, enquanto o Vegapunk manda ele se apressar pra desativar o sistema. O Vegapunk fala que o Kizaru é a própria luz, então ele consegue passar pela barreira, né? E o Sop começa a borrar com o Echo. O Kizaru fala que tem muito tempo que ele não vê os pivetes de palha e a parte pro laboratório, enquanto o Vegaforce tá levando o Sunny pra fugir da ilha. A Bonnie e o Luffy estão tirando a barriga da miséria e um alarme começa a tocar. O Frank pergunta a Lilith do que se trata e ela diz que pensava que a barreira era impenetrável, mas o Kizaru que tava entrando, né? Ele diz que precisa proteger a usina de energia, a Punk Record, a York e, se possível, o Sentomaru, mas precisa acabar com a raça do Vegapunk. O Sop diz que o Kizaru atravessou o sistema e que o Luffy e os outros estão lá fora. A Stussy percebe algo e era o safado do Rob Lute que parte pra acabar com a raça do Vegapunk, mas a Stussy entrou na frente e quase virou um CD. O Sanji rouba a pistola da Nami e prende o Kagu na bolha de Karyoseki, enquanto o Zoro parte pra cima do Rob Lute e pergunta se o Tigrinho se empolgou com a chegada do Kizaru. Aí o Lute fala que com ele e o Kizaru ali, os pivetes de palha serão aniquilados. O Zoro manda o Lute não subestimar ele e saiu levando um desgraçado contra a parede, que acabaram caindo lá embaixo. O Kizaru percebeu o Vegaforce e foi voando direto pra ele. O Frank pergunta ao Luffy o que eles vão fazer agora, mas o Luffy já tinha pulado do navio, e quando o Kizaru ia dar um oi pro Luffy, o pivete já tinha partido que nem um capeta pra cima do Kizaru, que nem bala pegava esse moleque. Já deu uma voadora no tio da luz e fala que 2 anos se passaram e eles ficaram 100 vezes mais fortes. Depois de ser resgatado de Mary Joyce pelo exército revolucionário, Kuma tá tentando fugir e cair no chão, mas logo se levanta e usa sua fruta pra meter o pé da ilha. Ele tava indo pro Porto Vermelho, mas logo deu de cara com a parede e caiu lá embaixo na ilha. Depois ele tenta escalar a parede porque ele tem um objetivo em mente. Lá na terra de Mary Joyce tava um caos total e era o Papai Urso que tava atacando o terror em geral, mas os soldados botam seu brinquedo de explodir moletom pra funcionar e mandam capturar logo o Kuma. Quando pensam que seguraram ele já usou seu poder da sua Nikyo no Mi pra mandar todo mundo pra Chique Chique Bahia. O Bosta Celestial chama ele de escravo insolente e o Akainu chegou pra botar ordem nessa baderna. O Dragão Celestial tava fazendo a cara de um soldado de tapete, dizendo que eles não servem nem pra proteger eles. Ele fala com o Akainu que queria jantar lagosta ontem à noite, mas tá tendo uma escassez de comida que nunca houve em Mary Joyce. O Lava Girl fala que não pode deixar um cara perigoso como o Kuma solto, pergunta onde ele acha que vai e parte pra cima dele com tudo. Ele acerta a cara do Kuma que derrete e derrama sangue. O Akainu diz que não sabia que ele ainda sangrava como um humano, mas o Kuma tá cagando pra isso e mete sebo nas canelas rumo ao seu objetivo. Enquanto isso, o Akainu tenta acertar ele de longe. O Akainu acerta no pé dele, mas o Papai Urso usa sua Nikyo no Mi pra escapar. E o Akainu já tem um flashback dele capturando a Bonnie por ter fugido do governo mundial, e manda ela chorar o quanto quiser, porque a consciência do Kuma jamais vai voltar, já que ele mesmo que se ofereceu pra ser uma arma do governo. A Bonnie diz que isso tudo é mentira, que ele jamais abandonaria ela. O Akainu se pergunta onde o Kuma foi, já que ele é só um fantoche sem consciência do governo. Lá em Egghead, os pacifistas estão metendo um laser pra cima das bestas marinhas, e enquanto isso o Luffy tá no G4 indo com tudo pra cima do Kizaru, que para o ataque do pivete, e o Luffy já prepara sua mamba negra e dispara pra cima do almirante. Ele diz que agora entende como o Luffy derrotou o Kaido e que ele é realmente muito forte, e pergunta por que um pirata quer tanto proteger o Vegapunk. E o Luffy retruca perguntando por que ele quer tanto matar o tiozinho da maçã. E ele já para o ataque do Luffy com a voadora e depois escapa do próximo ataque, enquanto o Luffy já tá cansado. Kizaru subiu até nas nuvens e diz que não quer matar o Vegapunk. Enquanto prepara o seu ataque, ele diz que a aceleração é a força e dispara seu ataque pra cima do pivete de borracha, que pega no Luffy em cheio, que voa com tudo na direção do Vegaforce, que atingiu bem na cintura do robozão. O robô foi quebrado ao meio. Enquanto o Luffy batia na barreira, o Frank e a Bonnie caíam do navio, e a Lilith disse que achou que ia de arrasto. Ela já percebeu a máquina dando um curto-circuito e manda o Frank e a Bonnie meter o pé dali. O Vegaforce explodiu e os três foram parar em Narnia. A Lilith começa a chorar que o robô dos sonhos foi de comes e bebes. Já o Frank tava preocupado com o sangue, e a Bonnie manda eles se preocuparem com o Luffy. O Frank chama o Kizaru de desgraçado, enquanto o tio da luz diz que a Bonnie cresceu muito. Ele pergunta se a Bonnie viu se vingar do Vegapunk, e ela diz que ele já não é mais seu alvo, e parte pra cima do almirante, tentando acertar ele. Mas o Kizaru é feito de luz, né? Ele dá uma voadora na menina, que voa na velocidade da luz e bate na barreira. O Frank fica putaço e prepara seu ataque pra explodir o almirante, mas ele se transforma em luz e mete o pé dali. A Lilith manda o Frank ligar pra sala de controle, porque o tio Punk tá em perigo. Aí ele liga pro Sop e o Nareba fala que todos estão bem. Enquanto isso, o Vegapunk conseguiu decifrar a senha da barreira. A York xinga eles todinho e o Vegapunk pede pro Sanji e o Jinbe levar sua bagagem pro navio, que tá no segundo andar. O Vegapunk pergunta ao Frank se o Vegaforce e o Sanji estão prontos, mas o Kizaru apareceu bem na hora, dizendo que o plano de fuga deles falhou. Todos perguntam onde está o Luffy e o Vegapunk pergunta se foi ele que causou aquela explosão. E o tio da luz diz que sim, e que infelizmente ele teve que explodir o Vegaforce. Ele diz que essa missão é difícil e que ele tem que cumprir logo, mas já acontece outra explosão e todo mundo se pergunta o que foi. E o moleque de borracha já tava esbugalhando o olho, dizendo que tá quente. E ele diz que votou porque tava no G5. Enquanto pula de galho em galho, já dá um sorrisinho indo em direção ao Kizaru e pegou o almirante na palma de sua mão. E todo mundo tava sem entender era nada, porque o Luffy tava com o almirante da marinha em sua mão como se fosse nada. Diz que essa foi boa e começa a rachar o bico do nada. O Kizaru diz que então é o Luffy. E o moleque agradece pela surra que tomou, porque ele passou pela barreira 2 vezes e achou que ia morrer. E já mostra o grande robôzão MF acordando. O Sop diz que o Luffy quase pisou neles e o Luffy pede desculpa. O Kizaru diz que o Luffy ficou muito
muito grande e o pivete de palha diz que não vai entregar o tio Punk pra ele. O almirante diz que agradeceria se o Luffy deixasse ele fazer seu trabalho em paz. O Luffy diz que não vai rolar, já puxa Kizaru e começa a girar ele. Suspende o almirante até o céu e gira seu braço que nem Beyblade. Kizaru pede pro Luffy pegar leve com ele e o Luffy já arremessa o almirante pro infinito e além. O Sop e o Chopper ficam impressionados e o Luffy começa a rachar o bico que nem um cracudo. O Brook fala que finalmente ele conseguiu ver o G5 com seus próprios olhos, mas se bem que ele não tem olhos, né? A Nami diz que eles têm que meter o pé da ilha antes que seja tarde e o Sop diz pra aproveitar que o Luffy tá segurando o Kizaru. O Chopper diz que eles têm que levar a Stussy e a Robin com cuidado e o Edson diz que eles têm maca pra levar os feridos. O Vegapunk olha pelas câmeras e se pergunta o que a Bonnie foi fazer naquele lugar. A Atlas diz que vai lá embaixo retomar o controle dos pacifistas, porque senão eles vão de arrasta assim que sair da barreira. O Vegapunk diz que vai ir com a Atlas, mas o Sop diz que é melhor não ir, já que a marinha tá fazendo tudo isso só pra ver a cabeça dele numa bandeja. Então tio Punk fala com o Frank que a Bonnie ainda tá viva e o Frank diz que ainda bem, já que o Kizaru deu uma voadora na coitada. O Vegapunk pergunta como que o Frank deixou uma criança levar uma voadora bem na boca e o Frank pede desculpas. E o Sanji, que tava ouvindo tudo isso através do Dedemushi, fica putaço da vida e diz que ele vai ir pessoalmente resgatar a Bonnie, já que eles pegaram a bagagem do Vegapunk. O Jinbei diz que vai esperar eles na saída do fundo e o velhote vai até lá embaixo com a Atlas. O Frank diz que se ele fosse mais rápido, a Bonnie não teria levado um chute, mas a Lilith manda ele largar de ser bunda mole e não ficar se remoendo. Manda ele ajudar logo a Bonnie, que ela cuida do resto. E a Lilith diz que até agora não consegue acreditar que o Luffy derrotou o Kizaru. E o Frank diz que seu capitão nunca vai ser derrotado. Lá embaixo os marinheiros estão entrando na ilha e um deles percebe algo se mexendo, mas o seu parceiro chama ele e era a Bonnie que escapou por pouco, mas a menina simplesmente incorporou o capeta e resolveu meter as caras derrotando todos os marinheiros ali. E quando um tirou o capuz dela, ela resolveu descontar a bica que levou do Kizaru bem nesse Zé Ruela. E já vem outro pelotão pra cima dela, mas ela bate em todo mundo igual se bate em tapete velho. E a guria tava simplesmente tirando os marinheiros pra merda. Tava todo mundo voltando a falar Gugu Dadá. E os marinheiros encontraram o Sentomaru, mas o bolo fofo tava completamente queimado. E a Bonnie já se lembra que quando ela atravessou a barreira, foi o Sentomaru que salvou ela do impacto da queda. Mas ele tava só o pó do cigarro, né? Lá em cima o Zoro manda o Rob Lute sair do mar e o Tigre manda o cabeça de capim não atrapalhar ele. O Zoro diz que mesmo ele se escondendo e correndo na velocidade absurda, ele vai conseguir saber onde o Lute está, pelo fedor de bicho que ele emana. O Tigre aparece bem em cima do Zoro, mas o Zoro desvia. E em seguida para o ataque dele com a lâmina. E os dois começam aquele clássico 5 minutinhos de briga sem perder a amizade. Enquanto o Rob Lute acha que tá controlando a situação, o Zoro começa a girar que nem peão e joga a gatinha pra bem longe, que bate com tudo no chão de novo. E o Luffy tá rachando o bico, perguntando se o Zoro precisa de ajuda. O Zoro diz que isso é brincadeira de criança pra ele e manda o Luffy focar no Kizaru. Ele diz que se esse é o melhor que o Rob Lute pode fazer, então ele nunca vai poder enfrentar o seu capitão, e já ativa seu haki insano. O Rob Lute que isso é nada mal pra um imediato de um imperador, e que matar o Zoro será muito gratificante. Fora da ilha, o Kizaru quase foi parar em Narnia. Quando ele vê que vai cair no mar, ele usa sua luz pra se desviar. Em seguida ele volta pra ilha na velocidade da luz. E o Luffy tava sem entender era nada, porque o Kizaru virou fã de Naruto e usou o clone das sombras. Ele tenta acertar o Luffy, mas o moleque tava com seu haki em dia. Ele continua tentando acertar o Luffy, mas o pivete de palha tava simplesmente sambando no ar e tava parecendo mais uma briga de desenho animado. O Luffy é atingido pelo Kizaru, mas já prepara seu chicote do alvorecer e não adiantou de nada. E o Kizaru começa a disparar seus lasers pra cima do Luffy, mas o Luffy desvia tanto que fica até tonto. E o Kizaru já reclama, porque o Luffy já se transformado em gigante de novo, e ele já deu um tapão que desfaz todos os Kizaru, mas ele é feito de luz, né, e começa a voar que nem um vagalume. O Luffy tenta agarrar um deles, mas falhou. O Kizaru diz que um gigante é um alvo perfeito pra se acertar, mas o Luffy deu um assopro que jogou todos eles pra bem longe. E o Kizaru assistiu muito Criança Esperança e jogou todos os clones na direção do Luffy de novo. E o Luffy taca o foda-se pra gravidade e começa a correr no ar, mas o moleque tava só enganando o Kizaru e já virou uma voadora cabulosa que acerta todos eles. Mas na verdade foi o Kizaru quem enganou o Luffy, porque ele tava agarrando o Sop pela boca. E o Brook manda ele soltar o seu atirador, e o Kizaru pergunta onde tá o Vegapunk, mas o velhote tava bem longe, dirigindo só o Mid Ferrari. O Luffy fica surpreso e o Sanji pede pra entrar no carro porque ele quer salvar a Bonnie. O Kizaru já percebeu e disparou seu laser pra cima do idoso, mas o Luffy entrou na frente e engoliu o laser do Kizaru. E todo mundo ficou sem entender era nada, porque o moleque simplesmente virou uma bola de bilhar. Enquanto isso, o Edson desativava a barreira pro Vegapunk atravessar. Os marinheiros já avisavam que o Vegapunk saiu da ilha. Os pacifistas já prepararam pra atirar pra acabar completamente com a raça do Vegapunk, mas a Atlas já deu uma nova ordem pra atacar os soldados da marinha. Os pacifistas já mudaram de alvo e começam a disparar pra cima dos marinheiros, que começam a voar que nem papel. O figurante fala que o Vegapunk deve ter mudado as ordens, enquanto os bunda mole estão sendo encurralados. E o Frank manda os pacifistas botar todo mundo na chave. O Vegapunk disse que pelo visto seu plano funcionou. E o Frank diz que eles vão cair, já que estão indo direto pra baixo, né? Mas o velhote diz que essas nuvens têm o poder de mesclar uma na outra. E o pneu de seu homem é feito de nuvem. E todo mundo já começa a gritar procurando pela Bonnie, enquanto o Sanji já começa a se concentrar pra usar seu haki da observação avançada. E aí identifica cada ser vivo ali embaixo na ilha, até chegar na Bonnie. E ele já parte a milhão pra resgatar ela. Os marinheiros estão metendo bala nos pacifistas, mas é a mesma coisa que nada. E o pacifista já botou eles pra virar saudade. Enquanto isso, a Bonnie tava vendo tudo. Ela disse que bom que os pacifistas estão do lado deles agora, mas era só um vacilo que ela tomou uma raquetada bem na cara. Os marinheiros já começam a atirar nela, mas seu haki tá em dia. E ela já usa o poder da Toshi nas balas e dispara pra cima dos noiados. Os marinheiros pensam que vão virar irmão do Brook, mas era só alucinação.
E a Bonnie taca sebo nas canelas, mas aparece um pacifista bem na sua frente, e era a Bluegrass com o poder da fruta do passeio, que consegue controlar tudo que ela monta. E ela pergunta se caso matar a Bonnie, os soldados vão voltar ao normal. E já bota os pacifistas pra disparar seu brinquedo, mas o loirinho pivete apareceu bem na hora pra salvar a pele da Bonnie. O Sanji diz que ouviu tudo e fala pra Bonnie que os pacifistas não são seu pai. O cabelo de barbante parte pra atacar a Bonnie, mas o Sanji tem um dos melhores haki da obra, né? A Bluegrass parte pra atacar, mas pro azar deles os pacifistas estão do lado do Vegapunk. E foi só falar no velho que ele já apareceu com seu Uno sem escada, pedindo pro Sanji e a Bonnie entrar. A Atlas manda eles adiantarem logo lá, e lá em cima o Kaku tá preso numa boa, enquanto a Robin tá sendo colocada em uma maca de cuidado. A Stussy diz que ela tá bem e que tem muito trabalho ainda a fazer. O Edson entende e manda todos meter o pé e deixa ela ali. A Nami diz que mais tarde elas se encontram, e a cena já corta pro Saturn tomando aquele perro lá no navio. Enquanto isso, o Zoro e o Rob Lute estão numa trocação sinistra. O Rob Lute joga o Zoro pra longe e o Zoro sai lançando um corte pra tudo que é lado pra acertar o tigrinho. E ele já brota bem em cima do Zoro e começa a cercar o cabeça de capim, dizendo que eles não podem derrotar a Marinha. No mesmo momento, o Kizaru prepara seu laser e dispara no Luffy, e começa a desviar no ar. O Luffy já estica seu braço em uma construção, porque ele assistiu muito Homem-Aranha quando era criança. Enquanto o Kizaru corre atrás dele, o Kizaru diz que ele tem motivo pra matar o Vegapunk, e o Luffy diz que tá cagando pra tudo isso. O Rob Lute tenta atacar o Zoro por trás, mas o Zoro é um imediato de Yonkou, né? O Rob Lute diz que eles estão pressionados, e o Zoro manda ele catar Coquinho na praia. O Kizaru diz que não pode perder tempo com o Luffy e parte pra cima do pivete que nem um flash. Só que o Luffy desvia como se fosse nada e diz que sua missão é impedir o Kizaru. Enquanto isso, todo mundo tá na sua batalha frenética, mostra o Saturn se preparando pra fazer algo. O Kizaru já parte pra ir atrás do Vegapunk e o Luffy começa a correr no ar. Já mostra um olho demoníaco aparecendo e todo mundo sente uma presença assustadora na ilha. A Nami pergunta ao Chopper o que é e ele não sabe explicar direito. O Jinbe se pergunta o que é essa presença sobrenatural e o céu já começa a ficar nublado. E o marinheiro diz que não acredita nisso. Uma voz já manda os pacifistas pararem. O Vegapunk e a Atlas ficam sem entender porque os pacifistas pararam de defender ele. E a Atlas imagina que os únicos acima dos Vegapunk na hierarquia são os 5 anciões. Já vem algo de patas vindo que nem um capeta e no meio da ilha o chão explode. Os marinheiros se perguntam se é ataque inimigo e surge um pentagrama do nada. A ilha começa a cair um monte de raios negros que acertam até os marinheiros. E o Sanji manda o Vegapunk ir pra um lugar alto. O marinheiro fala que o Saturn tá indo pra ele e que ninguém abaixo do posto de Comodoro pode ver ele. Todo mundo já fica sem entender era nada. E algo brotou ali. O Vegapunk fica surpreso que um dos anciões veio pessoalmente até ele. E o Frank pergunta quem são eles. O Vegapunk fala que são as 5 maiores autoridades do mundo. E a Bonnie já fica se tremendo de medo. O Sanji percebe que tá saindo algo do pentagrama e é simplesmente uma aberração sobrenatural. E já começa a criar a forma de um capeta. E era simplesmente o Saturn com chamas em seu ombro e patas de aranha. O marinheiro se pergunta se isso é um monstro. E foi só uma piscadinha e ele virou saudade na hora. O Saturn diz que já faz um tempo que ele não pisa em terra firme. E a Bonnie se pergunta que monstro é aquele. Mas não dava nem tempo de pensar, porque o Kizaru tava bem em cima deles pronto pra botar o velhote pra ir de vaso. Mas eles desviam no último segundo. O problema é que eles tinham desgrudado das nuvens, né? E todo mundo tava caindo. O Luffy aparece atrás do Kizaru. E o tio da luz diz que o Luffy tá chegando ao seu limite nessa forma. O Luffy já prepara seu bíceps, mas o Kizaru não dá nem tempo do moleque pensar. O Luffy desvia rápido demais que começa a girar que nem Beyblade. E o Kizaru já prepara seu ataque, mas o Luffy já aproveita que ele tá girando mesmo e ativa seu haki. Já estica seu braço do lado do Kizaru, mas o que ele quer mesmo é aceleração, né? Então ele já dá meia volta com seu braço e acerta do outro lado do Kizaru. E seu rosto virou uma moeba bem na hora. O Saturn vê o Luffy no G5 e o Kizaru bateu com tudo nos prédios de Egghead. O Luffy ficou murcho que nem meu All Might em tempo de frio e começou a desinchar que nem um balão. Ao mesmo tempo, o carro do Vegapunk batia no chão e todo mundo quase foi de bad. O Sanji pergunta se a Bonnie tá bem e o Saturn já se aproxima de todo mundo. O Vegapunk pergunta se ele é o Saturn e ele diz que sim e que pensava que o Vegapunk já tinha batido as botas. A Bonnie já começa a suar de medo e pula do colo do Sanji. Partiu com tudo pegando a espada no meio do caminho e começa a lembrar do que o Saturn fez com seu pai. E pulou com tudo pra cima do velhote aranha e furou o velhote com sua espada. E o episódio acaba. Se você quer receber em primeira mão o próximo episódio, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. O YouTube te avisar assim que eu lançar a continuação dessa obra de arte. Não se esqueça de deixar o likezão pra fortalecer, que não custa nada. E eu agradeço por ter assistido até aqui. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona. Um abraço e fique com Deus.